Estado laico. O mais engraçado é que parece que é o grande opus, é a grande obra, é o suprassumo da Coca-Cola, é a fórmula mágica do refrigerante preto. A gente, quando era criança, o que será que tem na Coca-Cola? Que os teólogos modernos procuram. Sim, é bem engraçado, porque tem um livrinho que eu mostrei em plenário, e eu vou para o pessoal da edição achar. Ganhei um livro do Centro Dom Bosco, que fala sobre a condenação da Igreja Católica ao Estado laico, falando justamente contra o Estado laico. É um livro que você lê numa sentada, ele é bem fininho. Eu ganhei de presente dos meus amigos e irmãos do Centro Dom Bosco, falando justamente porque que o Estado laico é ruim. Mas você não precisa ser um grande teórico, um grande teólogo até, para entender que isso é ruim. Por quê? Por uma razão bem simples. A nossa função como cristão é ide e ensinai, não é ide e neutralizai. Entendeu? A nossa função como cristão é ide e mostrar as belezas do Evangelho. E olha que eu estou falando isso numa perspectiva ecumênica, considerando todas as denominações que tem sobre a terra que professam Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então veja, se você partir desse pressuposto, você nem precisa estudar tanto para entender que é função do cristão defender o cristianismo muito além do que pregar neutralidade. O Estado laico nada mais é do que a neutralidade mentirosa. E aí eu posso usar algumas figuras de linguagem para a criança entender, porque o raciocínio é muito bobo, é até pueril. Lembra daquela história que tinha um capetinha de um lado e um anjinho do outro falando, vem pro meu lado, vem pro meu lado. E aí o cara tá sentado na mureta, ele fala pro capeta, escuta, por que só o anjo que me chama? Aí ele responde, porque o muro é meu, entendeu? O Estado laico é o muro, cara, é a neutralidade. Não existe neutralidade em cenários de crise. Tem uma frase atribuída ao Dante Alighieri, da Divina Comédia, tá? Essa frase não tá lá, é um mito, mas a frase é atribuída à obra, que os lugares mais quentes do inferno estão reservados para as pessoas que em momento de crise mantiveram a neutralidade. E sim, nós estamos num momento de crise, e esperar neutralidade no momento de crise é um grande absurdo. E aí você pode falar, tá, mas e para quem não é cristão? Cara, bota a bola no chão, pesquisa no Google quais são os estados confessionais que se professam cristão que tem no mundo afora. E sim, o cristianismo é extremamente tolerante, você pode fazer o que você quiser. Diferente do Estado laico, que na verdade é laicista ou laicizante, que é o que? É contra a fé. Ele se posiciona contra Jesus Cristo, contra o cristianismo, de uma maneira extremamente abjeta, de uma maneira extremamente mentirosa, tá? Mas, como eu não gosto de viver com superficialidades, esse é um tema que eu tenho batido frequentemente, que o cristão tem que lutar por um Estado cristão, eu vou fazer o que eu faço de melhor, que é estudar e concatenar esses estudos e simplificá-los para poder construir uma linha de argumentação razoável. Por que eu falo de direito do agronegócio? Por que eu falo de direito agrário? Por que eu falo de processo civil? E por que eu falo de legislação de controle de armas? Porque desde 2005 eu estudo isso. Por que eu falo de teologia? Porque desde 2005 eu estudo isso. Agora eu confesso que a doutrina social cristã ou a doutrina social da igreja não é o meu forte, mas para sanar esse problema eu adquiri este conjunto de livros do padre Eduardo J. Carril Certo, e também do Thomas Storck e também do cardeal Luiz Bilot, eu não sei pronunciar direito, tá? E União de Malines, para que nós possamos ter um conteúdo teológico mais denso. E perceba que aqui são livros católicos, feitos por católicos, para católicos, mas daqui a gente consegue extrair uma essência que é aplicada a todos os movimentos conservadores e logo cristãos. Como ser pró-Deus se for em busca da neutralidade? Então vamos tirar do plástico junto, porque esse aqui foi incorporado à minha biblioteca católica justamente antes de fazer o meu primeiro discurso contra o Estado laico, e aí eu já tinha lido aquele outro livro mais fino que eu mostrei lá no plenário, tá? E agora que eu estou indo para questões mais densas, tá? Esse aqui é o Códex de Moral Política, Princípios Morais Católicos na Política e nas Relações Internacionais, tá? Tá aqui, perfeito. Deixa eu ver aqui. Instituto Santo Atanásio. Aí nós temos aqui, tá? E vamos juntos tirar da embalagem, porque eu vou ler e, se for o caso, eu até monto um material explicando e fazendo a sinopse de todos esses livros. O Estado Católico, volume 1, tomo 1, Fundamentos Históricos, tá aqui. E se tem um, tenho dois, tá? Porque eu acredito que nós temos, o primeiro nome do Brasil foi Terra de Santa Cruz, então nós temos a vocação cristã e temos sim como criar o Estado cristão. Veja, eu estou sendo bem ecumênico, eu vou explicar para vocês depois o que é ecumenismo, tá? O Estado
Católico volume 2, e nós usaremos isso aqui para a construção de um Estado cristão, tá? Aqui a ordem política católica, e você que não é católico, entenda, sempre quando eu faço essas menções, como sendo a ordem política cristã, tá? E você que é católico tradicional, assim como eu, que frequenta a missa de sempre, calma, meu amigo, nós encontraremos a união na misericórdia, tá? Não é no proselitismo e na agressividade. Nós não agrediremos, não seremos intolerantes com nossos irmãos que são evangélicos, tá? E vocês, meus irmãos evangélicos, eu peço a mesma generosidade, porque, como eu disse, nós temos um inimigo comum, que é o modernismo, e aqui, por que não, o liberalismo, e para fechar, o Códex Social, que é a síntese da doutrina social e familiar da Igreja Católica Cristã. Esse aqui é um conjunto de livros, tá? Eu ainda tenho aqui atrás, que trata desses temas, mais alguns tantos que eu posso separar, que vão desde elementos de filosofia até história e várias outras estruturas que mostram que o Estado, para ser minimamente justo, ele tem que ser cristão. Para você que é católico, ele tem que ser católico. Por que não dizer? De uma maneira em que todos possam conviver de forma harmônica, respeitosa, e sim, caso você não queira professar o cristianismo, você não será subjugado. Diferente dos estados confessionais não cristãos, que por muitas das vezes assassinam os cristãos que estão sendo martirizados aos milhares, tá? Hoje. Se vocês acham que na igreja primitiva nós tínhamos mais mártires, em números absolutos, hoje nós temos muito mais mártires do que na igreja primitiva. Então, eu convido você a me acompanhar nesse processo de obtenção de conteúdo e de estudo de tema para que a gente possa entender por que é fundamental que, se você se diz pró-Deus, você tem que lutar por um Estado cristão, minimamente. E para encerrar, eu convido você a uma reflexão. Na década de 60, quando o comunismo se assolou sobre o Brasil, a Igreja Católica liderou um movimento das famílias com Deus contra o comunismo, que culminou na derrubada das pretensões comunistas no Brasil. Tem várias fotos históricas sobre isso. No entanto, Satanás é tão perspicaz que infiltrou na Igreja Católica movimentos de esquerda através da teologia da libertação, especialmente num negócio que é chamado Comunidade Eclesial de Base, a SEBS. E em menos de 20 anos depois, lá em 82, a Igreja Católica, essas pessoas, essas frutas podres no cesto, estavam participando da fundação do PT. Sim, pasmem, existem padres de esquerda no Brasil. Pois é isso que nós temos que lutar para extirpar. Não só padres, mas pastores de esquerda também no Brasil. Isso é um grande absurdo, fruto dessa perspectiva. E aí, o que Deus fez? Ele levantou as igrejas evangélicas para combaterem no ambiente político e buscar minimamente a defesa do Estado cristão. No entanto, infelizmente, eu conheço alguns pastores que têm a coragem de declarar publicamente que são favoráveis ao Estado laico. E aí estão traindo o seu pressuposto maior, que é proclamar e de ensinar e de evangelizar e profetizar. E você que acompanha minimamente a palavra sabe que está escrito que se os homens calarem, se os profetas não profetizarem, as pedras o farão. Perceba que nós tivemos um cenário na década de 60 onde a Igreja Católica se levantou contra o comunismo. Satanás utiliza dessa mesma estrutura para implantar, através do gramscismo, e contaminar essas pessoas através da teologia da libertação e fazer com que os profetas não se levantem contra isso. Até hoje, padres que denunciam os males do comunismo são perseguidos, às vezes até pela estrutura eclesial, às vezes até pela própria hierarquia. Veja, a última campanha da fraternidade foi sobre a agenda ambientalista, sem falar nada de redenção e de conversão. Então perceba que se os profetas não profetizam, as pedras vão fazer isso. E da mesma forma que Deus levantou nossos irmãos evangélicos para combater o bom combate contra os comunistas no Brasil, eu faço uma advertência a você, meus irmãos. Se vocês não profetizarem, as pedras profetizarão. É nossa obrigação defender a vida, defender a família, defender a nossa fé, defender o direito à legítima defesa e entender que toda a estrutura básica, os pilares do conservadorismo, aquele pró-Deus, pró-vida e pró-armas, é a estrutura do cristianismo. O mesmo se aplica aos
pregadores, entre aspas, que são desarmamentistas. Veja, Pedro andava armado o tempo todo. Encontra na Bíblia uma passagem onde Jesus manda Pedro entregar suas armas porque aquilo era mal, entre aspas. Não existe esse exercício retórico. Então, tenhamos a coragem que Deus nos dá e que menciona lá no comecinho. Qual que é o livro mesmo, Gabriel, que a gente leu hoje de manhã? Josué, capítulo 1, versículo 9. Seja corajoso, enfrente e combata o bom combate, como diz Paulo. Deus abençoe você e lutemos nós por um Estado cristão, onde Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, caminho, a verdade e a vida, vai trazer a possibilidade de vivermos num Estado próspero e pacífico, que é diferente de pacifista. A gente vai poder tratar disso numa outra ocasião. Deus abençoe a todos e um forte abraço.